Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. O meu nome é Ângelo Rega. O objetivo deste webinar, como sabem, é fazer aqui uma apresentação em tempo real não só das novas funcionalidades, da nova versão do Software Business Planner, mas também dar aqui uma visão geral de como elaborar um projeto de investimento e plano de negócio utilizando esta ferramenta. Connosco está o Rui Alves. O Rui é nosso parceiro, é consultor de empresas, é também nosso parceiro na área de desenvolvimento de ferramentas de gestão, incluindo o Business Planner. Será ele que irá fazer a apresentação do software. No final, abriríamos aqui espaço para algumas questões que desejassem colocar. Poderia ser também aqui um bom tónico para trocar algumas ideias. Na audiência estão alguns clientes, outros que têm já um conhecimento prévio da ferramenta através da versão demo, mas pode ser sempre uma boa oportunidade para fazer aqui um esclarecimento de dúvidas e desbloquear aqui alguns aspectos que vocês tenham identificado no software. Sem mais demora, vou passar a palavra ao Rui. Rui, força. Ok, Ângelo, obrigado. Obrigado, Ângelo, obrigado a todos pela vossa presença. Vamos aqui então, como o Ângelo disse, iniciar mais um webinar. Nós estávamos a falar, vamos abordar o software Business Planner em todas as pontos zero. E será digamos, uma forma de poder explicar o que é que são as novas funcionalidades, mas também associadas ao que é que são as funcionalidades do software e o que é que o software permite fazer, desde o plano financeiro ao o estudo de viabilidade financeira, económico-financeira, ou o plano de negócios, com toda a estrutura do que é um plano de negócios e um plano estratégico com alguns métodos. Aqui iniciar, digamos, a demonstração. Portanto, esta é a entrada do Business Plan. Um fecheiro já de demo, vou abrir um projeto que já existe, que se chama demo.pt. O software Premium. Bom, mas como estava a dizer, o software permite fazer mais do que um projeto, ou seja, é ilimitado em termos de projeto. Tem também uma característica que é possibilitar trabalhar até 20 anos de projeção. Não que eventualmente isso possa ser para a maior parte dos projetos seja uma coisa, algo muito útil de desenvolver, porque todos sabemos que a partir de 3 ou 5 anos já começamos a trabalhar em futurologia, mas para alguns projetos com alguma dimensão de investimento e alguns clientes nossos desenvolvemos e colocamos isso como uma nova funcionalidade em todas as versões, não só a versão PT, como a versão angolana, como a versão de outros países que temos também, a possibilidade de criar até uma projeção até 20 anos. Portanto, neste caso, este projeto, eu tenho aqui na opção, nas definições, tenho aqui a informação que ele está, o número de anos de projeção são 5 anos, mas entretanto, no entanto, eu podia aqui alterar para 6, para 7, para 3, para os anos que eu quisesse, e podia alterar também aqui o número, o primeiro ano de projeção. Portanto, este software funciona de maneira muito simples. Aqui no topo tem uns botões que são os menus básicos de interação com o software, criar novos projetos, abrir novos projetos. Tem depois uma zona, aqui a opção de criar cópia ou de transferir, que são áreas do criar cópia que nós utilizamos ou consideramos que seja utilizado se os utilizadores quiserem fazer digamos, uma simulação ou mais do que uma simulação com o software, porque podem criar um projeto até um determinado nível de dados ou nível de informação e depois a partir de criar é quase como se fosse um save as, a criar uma cópia desse projeto. Tem uma opção depois colaborativa que é o exportar ou importar projeto.
permite fazer, digamos, se eu estiver a trabalhar, se eu estiver na mesma empresa, tiver um colega, um colaborador que esteja a trabalhar no mesmo projeto, eu posso enviar o projeto ou posso importar o projeto que essa pessoa esteve a desenvolver. Portanto, o software permite fazer essa integração. Isto porquê? Porque cada projeto criado no Business Planner não é só um único fecheiro, corresponde a um conjunto, uma pasta e vários fecheiros de configuração. Portanto, e o que o software faz a agregação desse conjunto de fecheiros, uma espécie de um zip, que permite depois importar esse zip ou exportar esse zip e enviar esse zip para outros colegas. Aqui depois tem a opção de relatórios, aqui isto permite imprimir e gerar os relatórios para o plano financeiro, plano de negócio e plano estratégico, eu já vou falar mais daqui a pouco. O geral, onde tem aqui coisas muito básicas como é a largura das colunas e que estamos a ver no plano financeiro e o local pré-definido para guardar os projetos. No entanto, eu posso guardar um projeto em qualquer área, em qualquer local do meu computador, ou até numa pen, ou até na cloud, ou até na Dropbox, posso guardar os projetos onde eu quiser. Tem depois a opção de definições, como eu já mostrei, já vou daqui um bocadinho abordar um bocadinho em mais detalhe esta opção, mas o que ela permite fazer, de facto, para além da designação dos mercados e das listas de referências, que eu já vou explicar o que é, alterar a qualquer altura, a qualquer momento, o nível de projeção, e nós sabemos que muitas questões de viabilidade ou de negociação com algum investidor ou com a banca, ele pode não ser viável para 3 anos, então nós podemos alargar um ano, por exemplo, e o software permite fazer isso automaticamente. Ele não fixa nos anos que definimos ao início do projeto, é possível alterar isto a qualquer altura do projeto. Bom, então, mas sem mais demoras, o que é que o software faz? Estou aqui a demonstrar a versão Premium, nós temos uma versão Premium, uma versão Professional. A versão Professional só tem o plano financeiro, não tem o plano de negócios nem o plano estratégico. Esta versão Premium permite desenvolver, para além do estudo de viabilidade económica ou financeira, permite desenvolver também um plano de negócios e um plano estratégico. Ou seja, todos estes menus que estão a ver aqui do lado esquerdo é a sequência, digamos, são as opções que o software tem e permite aos utilizadores de interagirem e de colocarem informação, de colocarem os inputs. Cada menu tem as suas características e estão perfeitamente enquadrados dentro e contextualizados dentro do que é um plano estratégico, um plano de negócio ou um plano financeiro. Eu ia aqui começar até pelo plano financeiro, para depois fazer a transição para o plano de negócios. Portanto, este software, na base do que é o estudo de viabilidade, ele trabalha os três vértices do estudo de viabilidade. O vértice do investimento, o vértice da exploração, com as vendas, prestação de serviço, etc., tudo que são rendimentos e tudo que são gastos, e depois o vértice do financiamento. Depois tem alguns mapas mapas de output e que é possível de analisar e desenvolver essas análises em função daquilo que são os dados que foram colocados a montante. Portanto, eu começo aqui com os dados, ou seja, que qualquer um destes menus é clicável, portanto é a partir daqui que eu faço abrir os menus do lado, aqui na zona central. No topo de cada ecrã existem estes 3 botões, estes 2, um é de ajuda, o outro, este do Excel, permite exportar para Excel qualquer mapa que tenha este símbolo, e na maior parte dos mapas quase todos são exportáveis para Excel, e também pode-se imprimir mapa a mapa se eu desejar. Okay? Portanto, isto permite-me que, se eu estiver a fazer algumas análises à parte em Excel, eu posso adicionar alguns mapas que esteja a desenvolver dentro do Business Planner e enquadrá-lo dentro dessa análise. Portanto, o software permite fazer essa exportação para Excel. Depois, o ambiente de trabalho é muito parecido com estar a trabalhar em Excel. No caso então dos pressupostos, este é o painel central onde se coloca, inicial, onde se coloca uma série de pressupostos, como as taxas de inflação, as taxas, os impostos, as taxas de segurança social, etc., os prazos médios de recebimento de pagamento. Depois temos a zona de que já está aqui previamente preenchido, permite-me mostrar o grau de investimento que eu tenho. Portanto, nós utilizamos, como o software utiliza e trabalha com a metodologia do discounted cash flows, ou dos cash flows descontados, a análise dos cash flows, tanto de exploração como de investimento, para o cálculo do VAL e da TIR e do payback,
Nós trabalhamos com a filosofia do ano zero, portanto, tudo o que são anos de investimento, então, investimentos iniciais, o software tem uma coluna designada ano zero, que corresponde, como todos sabemos, ao primeiro ano, mas é o início do investimento, ou seja, é quando o investimento é feito. Então, quando nós estamos a começar um novo projeto, uma startup, ou um novo negócio, ou até mesmo de um negócio histórico. Eu já vou explicar como é que é possível desenvolver também projetos de investimento em empresas que já existam, não é? Com a integração de dados históricos, mas aqui o ano zero, de facto, é o primeiro ano do investimento, mas é o arranque, é o início do investimento. O software divide os vários investimentos nestes ativos tangíveis e intangíveis, mas de que forma é que eu vou colocar? Ou seja, o software tem depois aqui umas opções de mapas dinâmicos, onde eu posso introduzir, inserir investimentos de forma pontual, ou seja, item a item. Posso discriminar cada tipo de investimento que eu vou fazer, com os valores exatos do investimento, de maneira que no final apareçam um formato englobado de investimento, mas que ponto a ponto, em cada uma destas áreas, destas estruturas, eu estou a assinalar que tipo de investimento é que eu vou fazer. Se repararem, eu tenho aqui já algumas coisas preenchidas. O software tem estas opções de mais e de menos que permite adicionar mais linhas. Ou seja, eu posso chegar aqui e neste de equipamentos básicos, se eu tivesse um outro investimento para fazer, carregava no mais, ele adiciona-me mais uma linha. Da máquina 1 e posso depois atribuir aqui o nível de investimento que eu vou fazer nesta máquina. Okay? Tudo isto depois vai-se repetir e vai estar linkado com as depreciações, que eu também já vou mostrar mais um bocadinho mais detalhe, mas posso já passar aqui, ou seja, tudo o que são, automaticamente o software adiciona uma linha, tudo o que são as zonas de introdução, que nós chamamos isto dos mapas dinâmicos, automaticamente todos os mapas onde existem referências a estes investimentos, o software adiciona automaticamente essa linha. Portanto, eu aqui tenho esta máquina, não a vou utilizar e vou apagar a linha. Neste momento fiquei só com as mesmas linhas que tinha há pouco. No investimento, pronto, como eu disse, podemos atribuir vários graus de investimento, ativos tangíveis, intangíveis, em várias áreas. Podemos também, pode não ser um investimento, pode não ser só no ano zero, mas normalmente um investimento a meio do projeto, eu posso chegar aqui e colocar mais um valor. Neste caso aqui é uma demonstração, esta versão, então ele não me deixa editar, porque é uma versão de demo, mas eu podia chegar aqui e colocar a meio, em 2022, por exemplo, mais um novo investimento, o software assumia isso. E depois, para além aqui nível dos investimentos, há duas áreas onde o software automaticamente permite fazer integração de outros valores, de outros inputs, nomeadamente o IVA. Se eu tiver que, em alguns investimentos, houver IVA dedutível, eu posso chegar aqui e fazer a correspondência de cada taxa. Significa que eu posso colocar aqui uma taxa específica para cada um dos itens, ou seja, eu não vou atribuir uma taxa de IVA média para todos os investimentos, posso atribuir um investimento a investimento. Isto é válido também para as vendas, que eu já vou demonstrar daqui a bocadinho. E depois tem a zona das depreciações. As depreciações é a mesma coisa, ou seja, eu não vou os investimentos, posso sim, com o Business Planner, permite sim fazer digamos, a integração e fazer a configuração, se calhar melhor dizendo, das taxas de depreciação ou de amortização para cada tipo de investimentos. Porque todos nós sabemos que alguns ativos têm taxas de depreciação diferentes, então para isso nós colocamos aqui a opção de que o utilizador pode vir e indicar quais são as taxas de depreciação para cada um dos itens. Mas automaticamente basta pôr aqui a taxa e o software faz o cálculo de forma automática. Okay? Portanto, aquilo que eu demonstrei foi investimentos são integrados, temos estes menus, estes mapas dinâmicos, que é possível adicionar várias linhas, ou seja, isto é ilimitado, eu posso adicionar, se quiser, aqui 300 investimentos, itens em equipamento básico, o software assume isso. Portanto, a maneira como, se eu quiser trabalhar de uma forma muito detalhada, o software permite fazer permite-me chegar a esse detalhe.
Este é o ponto, é o vértice, digamos, do investimento e das depreciações, que são elementos essenciais para o estudo e para a análise de viabilidade de um projeto de investimento. Depois temos a parte dos cash flows de exploração, onde temos os rendimentos e os gastos. Nos rendimentos, utilizamos também a mesma filosofia nas vendas de produtos e vendas de prestação de serviços e as mercadorias, onde temos os mapas dinâmicos, onde é possível eu adicionar mais do que uma linha, neste caso neste caso agora apaguei o outro. Aqui nas vendas de mercadorias também, ou seja, eu posso chegar aqui e adicionar mais, mas posso apagá-los também, portanto não tenho limite para introduzir e para ir ao detalhe. E depois basta integrar, no caso aqui das mercadorias, por exemplo, indicar qual é que é o número de as unidades que eu estou pretendendo vender, digamos, fazer a projeção, a orçamentação para os anos do projeto, os preços unitários, e automaticamente o software faz o cálculo. A partir do momento em que eu introduzo aqui nestas áreas os itens, automaticamente eles são adicionados aqui ao menu 4.7, que é o IVA. IVA de produtos, IVA de prestação de serviços, IVA de mercadorias. E eu aqui posso definir IVAs também específicos para cada um dos itens e para cada um dos anos. Okay? Eu posso estar aqui já a contabilizar alterações. No caso de haver produtos que possam ter IVAs diferenciados, o software aqui permite fazer essa mesma diferenciação. Depois, o de referido aqui também, e isto é uma das opções muito interessantes que nós colocámos nesta segunda versão, que é a possibilidade de trabalhar com mercados. O software permite trabalhar até 3 mercados. Já era possível fazer com a versão anterior, mas eu tinha que definir, por exemplo, como eu tenho aqui neste país que aquele produto estava direcionado, e de fazer uma referência, como eu tenho aqui Box África e Box Ásia, mas o software permite nesta nova versão fazer uma distinção entre 3 mercados, ou seja, eu tenho aqui definido como mercado nacional, mercado comunitário e mercado extracomunitário, ou seja, eu posso utilizar isto, mas se não quiser não tenho de utilizar, posso só utilizar um tipo de mercado. E estas definições são alteradas, estes nomes são alterados aqui na opção de definições. Se reparar, ele tem aqui uma zona que diz mercado nacional, mercado comunitário, eu posso alterar esta opção e que ele muda a configuração. Em vez de mercado nacional, posso chamar-lhe mercado de Portugal e o software muda a configuração de mercado de Portugal. Para que é que isto pode ser importante? Para depois, ao gerar os relatórios, o software, em vez de pôr mercado, neste caso mercado nacional, põe mercado de Portugal e já está de acordo com aquilo que eu quero que esteja impresso e que seja gerado como relatório. Portanto, para além da distinção entre os IVAs, como estava a dizer, o software permite trabalhar também cada item e diferenciar qual é o mercado que está associado. Depois temos os gastos de exploração. Nos gastos de exploração temos o normal, que são os custos das mercadorias, neste caso temos aqui também atribuído taxas, as margens, digamos, a margem de custo para cada mercadoria, ela pode ser atribuída item a item e também ano a ano, ou seja, há aqui várias opções de atribuição e de configuração das taxas. Nos gastos com pessoal funciona também, exatamente como tem as vendas e os investimentos, há um mapa detalhado onde é possível eu indicar quais as categorias, quais os tipos de funcionários, trabalhadores que estão associados à empresa. Neste caso aqui são estes, mas eu posso alterar o nome e posso adicionar também mais categorias, ok? Posso adicionar aqui sociais tipo 2, uma coisa qualquer, e eu adiciono e automaticamente, se reparar, ele adicionou aqui em baixo também, e eu vou adicionar aqui os itens, o número de trabalhadores que vou ter naqueles ao longo do projeto, a massa salarial, etc. E o software faz os cálculos. Tudo isto, à medida que eu estou a fazer estes cálculos a montante, nesta zona de input, o software já está a gerar, a jusante, uma série de outputs, ou seja, já está a trabalhar nos cálculos e está a gerar os cálculos tal e qual como se fosse uma folha de cálculo normal. Depois de eu ter os gastos de exploração, os rendimentos de exploração e as depreciações, antes até de irmos ao terceiro vértice, que é o financiamento, o software já começa a gerar aqui alguns
mapas como a variação do fundo de maneio, o crédito concedido a clientes, as necessidades de inventário, os cálculos do IVA a pagar ou não, o crédito concedido ao Estado, ou seja, começa aqui a gerar alguns mapas e a seguir passamos aqui para o mapa 7. Eu estou a mostrar isto por uma ordem quase cronológica, não é? Ordenada, mas o utilizador pode trabalhar como forma quiser, pode começar a inserir os dados nas vendas e só depois passar para o investimento, ou seja, o software pode-se pegar no projeto a qualquer altura e em qualquer fase e em qualquer mapa para introduzir dados. A única coisa que quem está a trabalhar, mas isso depende também do é que os dados têm que fazer sentido, não é? Tem que haver uma congruência dos dados que estamos a colocar e nesse aspecto o software está atento e se houver alguma incongruência nos dados, é lógico que os indicadores não vão ser os indicadores que nós estávamos à espera. Aqui no financiamento, nós temos uma ferramenta muito interessante para trabalhar. O software permite fazer financiamentos novos, como amortizar financiamentos históricos. Se eu estiver a trabalhar com empresas, com uma empresa que tenha históricos, ou seja, que eu estou a fazer um projeto de investimento, mas a empresa já tem empréstimos já contraídos em anos anteriores, é lógico que nos próximos anos, nos próximos 5 anos, por exemplo, de projeção, esses empréstimos tenham que ser amortizados também. Então o software tem uma opção, são os financiamentos. Neste caso, neste exemplo, eu tenho aqui só um plano, mas ele permite desenvolver vários planos, onde eu posso adicionar aqui um novo plano de projeto, um novo plano de empréstimo, um plano de financiamento. Posso indicar qual é que é o montante atribuído, posso indicar qual é a taxa, referir que o software permite trabalhar com taxa zero. Okay? Se não houver taxa de juros, se a taxa de juros for zero, o software permite trabalhar, ele vai dar um alerta no final, mas permite trabalhar com a taxa zero, portanto é o utilizador depois que confirma. Permite aqui indicar qual é que é o número de períodos, número de meses, se é uma frequência de pagamentos, são mensais, trimestrais, quadrimestrais, etc. Qual é que é o início, onde é que fica o início do meu projeto, posso pôr aqui janeiro. O tipo de sistema de amortizações são prestações constantes, amortizações constantes. Os termos de negociação, portanto, permite negociar períodos de carência ou períodos de deferimento também. E com carregar no botão calcular plano de pagamentos, ele automaticamente desenvolve todo o plano de pagamentos associado. Ou seja, aquilo que eu fiz agora, este plano número 2 já está a ser... No entanto, eu tenho uma forma, e o software tem nesta versão 2.0, tem uma forma de poder criar ou poder simular projetos ou planos de empréstimo, planos de financiamento, sem estarem ainda integrados dentro do projeto. Eu vou aqui fechar isto, vou apagar este plano de financiamento, ficar só com ele, com este. Esta opção aqui, simulador, é um simulador que nós introduzimos nesta nova versão que permite calcular planos de empréstimos à parte. Uma grande maioria dos nossos já utilizadores do software, que era se podiam ter um simulador que podiam, eles próprios, sem estar integrados dentro do próprio projeto de investimento, simular planos de empréstimos, planos de pagamento de empréstimos. Isto pode ter um use case que isto pode estar associado é, por exemplo, eu estou a negociar com a banca a compra de uma determinada máquina, que é um ativo de investimento que eu vou fazer, mas eu não o quero ainda introduzir dentro do financiamento, se é favorável ou não sei se ainda vou fazer, mas eu posso fazer aqui uma simulação e até usar esta simulação para negociar com o banco, ou seja, para saber o que é que eu estou a trabalhar, ou seja, o cálculo de empréstimos, normalmente temos que ter uma folha de cálculo mais complexa, com algumas fórmulas à mistura e nós todos sabemos que isso é um bocado complexo e o que o software faz é fazer isto de forma dinâmica. Ou seja, eu vou aqui criar esta simulação, vou aqui à mesma vou aqui utilizar à mesma os 100 mil, até posso dizer que isto são 150 mil, e estava a negociar com o banco uma taxa de 5,5, 36 meses, mensal, até posso pôr isto a partir de março. Com períodos de carência, posso dizer que tem 6 meses de período de carência e fazer calcular planos de pagamento. Automaticamente o software faz-me o cálculo deste projeto, deste plano de financiamento. Eu não estou a introduzi-lo ainda dentro do projeto e posso
chamá-lo simulação 1. Posso imprimir o plano, posso exportá-lo inclusive para Excel. Se eu estiver a trabalhar num outro tipo de documento e que este plano de empréstimos, eu até posso abrir só o Business Planner só para trabalhar com um simulador, não preciso ter nenhum nenhum projeto de investimento aberto, pode só utilizar este simulador. E posso exportar depois este mapa para Excel e trabalhá-lo de forma autónoma. Okay? Se eu voltar outra vez ao simulador, eu posso mais uma vez vir aqui e abrir a simulação. Imaginem que eu tinha ido ao banco, o banco negociou comigo e eu vim aqui alterar e agora tinha que alterar aqui os pressupostos. E dizia, ok, qual é que é a simulação a 5%? Será isto? E o software faz novamente o cálculo da simulação a 5%. Não vemos muita diferença, porque foi 0,5%, mas ele fez este cálculo. Tem uma vantagem depois, que é, a partir do momento em que eu estou a trabalhar esta simulação, eu posso integrar as simulações dentro do projeto. Então eu venho aqui ao plano financeiro e digo, ok, qual é que era o valor exato deste montante de empréstimos, e que o software, aquilo que eu fiz foi integrar a simulação que eu tinha feito com o simulador de financiamentos dentro do próprio projeto. Portanto, de uma maneira muito simples, eu criei aqui utilizei uma simulação, estive a trabalhar durante alguns dias nela e depois voltei a integrá-la dentro do projeto. Temos então as três áreas bem definidas, de referir mais uma vez que a introdução de dados históricos com empréstimos históricos, eu posso fazê-los também com empréstimos novos, eu posso fazê-los também com empréstimos históricos, é a mesma coisa. Aquela simulação podia ser uma simulação que eu estava a trabalhar por uma dívida que eu ainda tinha com o banco de 150 mil euros e que nos próximos anos, 2020 em diante, eu ia negociar com o banco a amortização dessa dívida. Portanto, e aqui o software tem esta capacidade de trabalhar com amortizações históricas. Na questão dos dados históricos, de facto, aqui este menu aqui os dados históricos. No entanto, o último ano histórico no balanço é aquele que vai servir depois para ligar com os balanços previsionais. E as amortizações e as depreciações são também depois feitas dentro dos ativos. Se vocês reparem aqui, tem aqui uma linha de ativos históricos tangíveis, onde a depreciação é possível também criar aqui depreciações para ativos que já existam históricos para continuarem essa depreciação. A partir do momento em que nós tínhamos estes vértices, o investimento, a exploração, que vai dar origem aos cash flows de exploração, as depreciações também, e o financiamento, tudo o resto são dados de análise. A demonstração de dados previsionais, que o software cria, os orçamentos de tesouraria, o orçamento financeiro, o balanço, e depois começamos a entrar na área já de análise de estudo de viabilidade. O mapa de cash flows, com os cash flows provisionais do projeto, cash flows de exploração, cash flows de investimento. A análise dos cash flows, já com o cálculo do VAL. Ele utiliza os pressupostos do WACC, da ponderação dos capitais próprios e capitais alheios, e é possível alterar todos estes pressupostos para chegar à taxa de atualização que eu estou a calcular no projeto. Ou a minha viabilidade. Tenho depois um dashboard de decisão. Este dashboard de decisão o que mostra é um resumo daquilo que foi calculado relativamente ao VAL e à TIR e aos outros dois indicadores de viabilidade. Resultado líquido, a nível do fundo de maneio, o saldo do orçamento de tesouraria, o saldo do orçamento financeiro, os capitais próprios, etc. O que é se estes indicadores estão positivos ou não, estão favoráveis. E depois tem aqui um gráfico que mostra, digamos, a relação que existe entre a TIR, ou seja, o VAL a zero, que é igual a zero, o break-even do projeto, o VAL a zero com a TIR, e o VAL positivo. Isto permite-nos ver esta distância e depois depende muito da análise, depende de quem é que está, que tipo de setor é que estamos a trabalhar, que tipo de investimento é que é feito, e depois essa análise depende muito, mas do analista. Neste caso aqui, o software simplesmente, pelas regras financeiras, aquilo que é estipulado por estas metodologias de cálculo,
de empréstimos, o software está aqui a calcular, de facto, que isto são indicadores positivos. Depois temos uma análise de sensibilidade da variação, da alteração, de variações a nível destes itens, investimento, venda de produtos. Há de referir que eu, no dashboard de decisão, também tem aqui uma área de simulação. Eu posso chegar aqui aos gastos e dizer assim, ok, se isto se mantiver, mas se eu aumentar os meus custos em 10%, o que é que isto vai gerar? Ou seja, gera aqui uma confusão, porque vai-me dar logo indicadores positivos. Mas se eu aumentar isto em 5%, ou se aumentar 1%, qual é que, neste caso 1%, nós já estamos a ver que de facto é o mais próximo daquilo que nós podemos ter neste projeto. Significa, neste caso aqui, que os gastos que nós temos estipulados para o projeto não poderão sofrer grande aumento, porque senão a viabilidade compromete-se. Neste caso aqui, com 1%, a viabilidade já é comprometida. Se eu até passar aqui para 2%, já estamos a ver que o vale, a TIR fica aqui a vermelho e o vale já passa a ser negativo, ou seja, os 10% já estão a ser ultrapassados. A minha TIR já é inferior àquilo que é a taxa de atualização. Portanto, o software permite, como estou aqui a demonstrar, fazer este tipo de simulações. Depois tem alguns indicadores de síntese, indicadores básicos que são utilizados em análise financeira, um mapa e um gráfico mais sintetizado do que são os cash flows, demonstração de resultados, o balanço, uma análise económico-financeira com os indicadores que são aqueles os mais utilizados nas análises de estudos de viabilidade. Portanto, nós colocamos esses indicadores dentro do programa e esta, digamos, é a lógica e tudo aquilo que o software permite trabalhar em termos de estudos de viabilidade. Nos relatórios, se eu quiser imprimir ou quiser gerar qualquer tipo de relatório, eu venho aqui ao relatório plano financeiro e então eu posso selecionar tudo, imprimir, ou posso só selecionar uma determinada área, neste caso aqui só para ser mais rápido, gerar aqui o relatório para os investimentos. E o que o software faz é pega nos mapas, nos gráficos que correspondem àquela minha seleção e a estes mapas que nós estamos a analisar e vai desenvolver neste caso ficou aqui, não sei se estão a ver, vai mostrar aqui os mapas já gerados para poderem ser impressos ou gerar um PDF a partir daqui, ok? Eu já vou mostrar os outros relatórios que são diferentes. Nós temos, aquilo que eu vos mostrei foi que o software permite ter ao dispor dos utilizadores. A vantagem que eu acho que a aplicação tem mais do que fazer estes cálculos todos é permitir uma agilidade muito grande no desenvolvimento de projetos de investimento, porque todos os mapas estão testados, estão focados. Aliás, nós temos uma proximidade muito grande com a área da academia, do ensino e das startups. Nós temos algumas parcerias com algumas incubadoras. Uma só a incubadora de startups a funcionar, todas as startups que estão lá incubadas a funcionar com a nossa aplicação e ele está também incorporado na Business School, na Escola de Ciências Empresariais, nos alunos finalistas na disciplina de simulação e no laboratório de contabilidade. Portanto, os alunos finalistas utilizam esta aplicação e os professores também, utilizam e, portanto, é algo que nós estamos muito gratos e que nos deixa muito orgulhosos. Relativamente à parte, às outras análises, plano financeiro e plano estratégico. O plano estratégico é algo que normalmente poderá ser usado mais até por empresas que já existam e pode ser, digamos, algo que pode corroborar uma análise estratégica e a partir daqui ele tem áreas como a análise dos stakeholders, a análise de PEST, que é comum em muitas das áreas, ao plano de negócios também. O plano de negócios também utiliza grande parte destas áreas. No plano de negócios. Portanto, o plano estratégico tem grande parte digamos, das opções, dos menus, que estão também integrados com o plano de negócios. Significa que se eu desenvolver, mesmo se aparecer algum mapa dentro do plano de negócios, por exemplo, um mapa de pessoal, de recursos humanos, este mapa de pessoal é exatamente o mesmo mapa que está no plano financeiro. Ou seja, o software integra estes três, dentro de um único projeto, integra
tem já aqui outras funcionalidades, nomeadamente a funcionalidade de texto. Estes menus que aparecem aqui com esta designação, com estes ícones a azul, correspondem a TXT, texto, ou seja, significa que eu tenho aqui um sumário executivo e que eu posso carregar neste botão e desenvolver todo o sumário executivo do projeto, posso descrever o sumário executivo. O software tem uma base de dados que permite guardar estes dados e depois estes dados podem ser ou impressos ou exportados até depois para um Word, para serem colocados, para criar um plano de negócios mais, digamos, um template mais customizado. Isto é um editor de texto que tem muitas das funcionalidades que o Word tem, permite fazer bolos, permite formatar aqui os textos, portanto não é um Microsoft Word, é claro, mas tem aqui algumas, permite criar aqui bullets também e permite trabalhar como se fosse um editor de texto. E aquilo que eu guardar aqui, neste caso o sumário executivo iria para o sumário executivo. Vou mostrar aqui, por exemplo, este de localização e instalações. Este é um texto previamente construído aqui dentro do programa, em que eu estou aqui a ver o texto, eu posso vir aqui e alterar para bold ou tirar o bold, posso inserir imagens, esta imagem aqui foi colocada através desta opção, e aqui eu estou a compor o texto. A grande vantagem disto, em vez de eu estar a trabalhar num texto corrido no Word, é que eu tenho aqui tudo organizado em termos de opções, aquilo que são digamos, os tópicos principais que devem ser colocados no plano de negócios. Independentemente do setor, independentemente do tipo de empresa, é lógico que pode dar-se mais importância a uns que outros, muitos deles, se calhar, nem sequer vão ser preenchidos. Se eu tiver uma empresa só de serviço, é lógico que eu não vou preencher nada que tenha a ver com produtos, mas o software, o que nós damos a possibilidade é ter uma estrutura, fornecemos essa estrutura. Significa que o utilizador não vai ter desculpa para se esquecer de algum tópico porque ele está no plano de negócios, porque ele está cá e se não preencheu é porque se esqueceu ou optou por não preencher. Portanto, existem estas opções de texto, mas existem depois outras áreas onde nós, e na sequência desta tornar a aplicação ágil no preenchimento de um plano de negócios, criámos aqui as opções que nós chamamos as listas de referências. Por exemplo, neste menu Objetivos Estratégicos, nós temos aqui um outro ícone que nos indica que isto são tabelas. E as tabelas funcionam como a análise SWOT, como a composição, a identificação da empresa. Por exemplo, na identificação da empresa, eu não vou escrever texto corrido. Eu tenho aqui um formulário, um form, onde eu coloco esta informação e que depois ela é gerada em texto, no relatório. Mas, por exemplo, nos objetivos estratégicos, aquilo que nós pensámos foi, ok, então vamos reunir aqui uma série de conjuntos de definições e que os utilizadores podem utilizar. Têm que colocar, ou seja, demora um bocadinho mais tempo e vão ter que fazer alguma pesquisa. O software aqui já permite adiantar algumas dessas referências. Neste caso, os objetivos estratégicos, se eu quiser adicionar um objetivo estratégico, faço mais. Reparem que este é um ícone muito comum, igual ao outro que apareceu nos outros mapas que nós vimos. O interface tem sempre relação uns com os outros. E aqui no objetivo estratégico, por exemplo, eu posso dizer aqui, olha, ok, um dos objetivos estratégicos é sei lá, aumentar a formação de recursos humanos. E depois eu posso fazer aqui uma descrição do que é que eu pretendo. O outro objetivo estratégico poderá ser apostar no mercado internacional. E eu posso chegar aqui e dizer o que é que eu quero apostar no mercado internacional. Se reparar, eu aqui até tenho com um texto, assim também me parece daquele esquisito, porque eu já adicionei uma referência, isto foi um teste que eu fiz, eu posso chegar ao software e posso não me contentar só com estas referências que estão aqui. Essas referências estão aqui nas definições, na opção de definições. Eu posso escolher qualquer uma destas listas. Todas estas listas que estão aqui disponíveis são aquelas que têm referências dinâmicas para trabalhar. Por exemplo, no caso dos objetivos estratégicos, eu posso mostrar aqui que são aqueles que nós estávamos a ver, aumentar a formação, etc. Mas se eu quiser adicionar mais à lista de referências, eu posso chegar aqui e colocar. Ou seja, o que eu estou a fazer é personalizar para mais tarde depois eu poder utilizar isto no meu plano de negócios. Se eu já souber, de facto, um dos objetivos estratégicos é aumentar a formação nos recursos humanos, nos colaboradores, apostar no mercado internacional, eu posso logo automaticamente utilizar estas listas de referência e já estou a agilizar o preenchimento do projeto, do plano de negócios.
Uma das outras opções, que isto é muito interessante de verificar, é, por exemplo, na análise SWOT. A análise SWOT é esta zona central, que já está previamente preenchida, neste caso por mim, que eu estava a trabalhar neste projeto, pelo utilizador, e é nestas áreas aqui que eu vou introduzir. Nos pontos fortes, desenvolvi estas descrições, mas posso adicionar mais, posso carregar em novo e posso dizer assim, ok, uma das opções será vir aqui e dizer que a boa localização acho que já está, mas temos bons canais de distribuição. Portanto, isto, comparativamente à concorrência, os bons canais de distribuição. Nós colocamos, tanto no SWOT como na análise de teste e até nas 5 forças de Porter, adicionamos para além da definição, neste caso aqui, do ponto forte, colocámos também a possibilidade do utilizador dar um grau de importância. Ou seja, isto em termos de análise estratégica depois pode ser desenvolvido pelo utilizador, do ponto de vista que há determinados pontos fortes, sim senhora, relativamente à concorrência, a empresa é melhor a fazer e executar determinadas áreas, mas há uns que têm maior relevância do que outros, e depois, como o software permite desenvolver as estratégias da análise SWOT nesta zona, ou seja, é toda esta zona central, ela pode ser trabalhada, ou seja, eu ao definir as estratégias que estão em função de relacionar pontos fortes com oportunidades, neste caso aqui, o grau de importância e o nível de importância, o grau de importância de cada um destes pontos pode ter interesse. Portanto, o que está aqui é trabalhar estamos aqui a ver, utilizar uma ferramenta de análise estratégica para trabalhar com o software. Depois temos aqui a análise de sensibilidade, por exemplo, para mostrar que o software é o mesmo mapa que vimos no plano de negócios ou no plano financeiro. Depois, isto basicamente é preencher, é percorrer os itens que nós queremos preencher dentro do nosso plano de negócio. Como disse, há uns que possam ser preenchidos a mais ou menos, mas é esta a estrutura, uma estrutura depois a explorar, até se quiserem na demo, ou depois, antes, para verem como é que o software funciona um bocadinho mais ao pormenor. Nos relatórios, eu posso, já vimos aqui o plano financeiro, e posso também gerar um relatório do plano de negócios ou do plano estratégico, que é a mesma coisa. O software permite selecionar todos os itens, e se quiser eu vou aqui imprimir os itens todos. Neste caso, eu não vou aqui gerar isto tudo, vou só gerar este, localização das instalações, e vou fazer a pré-visualização e já volto aqui à outra opção. Pré-visualização, o software gera o texto que eu selecionei, neste caso só selecionei 2.9, e depois posso, neste caso, exportar também para o Word ou exportar para PDF, ou imprimir, é possível fazer aqui nesta zona. Ou seja, esta opção de exportar todo este conteúdo para Microsoft Word, ou seja, toda a estrutura do plano financeiro, os mapas que estão integrados, porque eu em cada texto eu posso chegar a um texto e dizer que quero associar aqui um determinado mapa. Isso significa que quando ele gerar o plano, o relatório, tem o texto e depois tem o mapa a seguir que eu defini como associado. Se eu exportar isto para o Microsoft Word, eu vou estar a ter muito mais capacidade de parametrizar e de configurar e de personalizar o meu plano de negócios. Como disse, o software não é o Microsoft Word, não tem um grau de formatação, mas não é, mas tem alguma limitação, e que é normal, porque o Word é o Word e o software tem aqui apenas aquele, é um simples editor de texto, RTF, não é? Digamos, com informação mais, ou com configurações mais de tipo de texto, tipo de letra, etc. Mas se eu tiver a trabalhar, ou se eu tiver já, por exemplo, textos já feitos, ou se eu tiver um template que eu costumo utilizar em Word para construir um plano de negócios, se eu tiver um formato com cores ou já mais personalizado, com o logotipo da empresa, etc., eu então posso trabalhar tudo aqui dentro do programa, porque de facto o programa trabalha segundo a lógica que é um plano de negócios, ou seja, estamos a trabalhar em formato de software, não é? Nós estamos a trabalhar em texto corrido, com tudo o que são as validações e as funcionalidades que o software permite, e depois no final eu posso exportar tudo isto para o Word. E no Word eu posso compor, posso adicionar, ou seja, posso aumentar
digamos, aquilo que é o plano de negócios que eu criei, posso aumentá-lo em termos de configuração, em termos de personalização, melhor dizendo. Estas são as áreas muito resumidas. O software tem uma capacidade muito interessante de trabalhar um financeiro, um plano de negócio, um plano estratégico. É uma ferramenta, não é um gênio, digamos, que vais aqui dizer se o software, se o projeto é bom ou não. É o utilizador que vai ter que analisar isso. Tem, no caso dos indicadores de viabilidade, ele dá esses indicadores, mas depois o utilizador é que vai compor a maior parte dos textos que estão aqui colocados. No entanto, como disse, há aqui alguns menus, alguns textos que o software já faz, o tal listas de referência já adianta alguma informação, já permite-me transformar o que eu ia só colocar como texto corrido em texto já pré-estabelecido, já pré-existente. E é uma ferramenta que, na sua utilização diária, ela consegue agilizar muito o desenvolvimento do que é um projeto de investimento, o desenvolvimento do que é um plano de negócio associado a esse plano de investimento e até um plano estratégico que pode ser desenvolvido e que digamos que na sua aplicação, a melhor aplicação será para empresas que já existam. Mas se eu estou a concorrer a uma candidatura qualquer de uma empresa que já existe, se calhar um plano estratégico, se isso incorporar esse investimento, incorporar uma alteração estratégica de fundo na empresa e for necessário justificar isso perante investidores, etc., o software tem esta ferramenta disponível. Ângelo, eu acho que concluí, não queria alongar muito mais, acho que percorri todas as opções possíveis do software. Agora, não sei se passaríamos aqui algumas questões que eventualmente pudessem ser relevantes colocar. Sim, cobriste, além de mostrar a agilidade que esta ferramenta pode conferir na elaboração dos projetos de investimento e planos de negócio, cobriste também aqui as principais alterações e aquilo que dá lugar à nova versão. Em termos daquilo que é também o objetivo destes webinars, estes webinars têm uma orientação que não é só para potenciais clientes. Visamos também aqui um espaço de tempo para atuais clientes que, mediante as dúvidas que possam ir surgindo ao longo do tempo, por que não voltar a estes webinars e em tempo real fazemos aqui um esclarecimento das dúvidas que possam surgir nos vossos projetos. Adicionalmente, isto para potenciais clientes, nós dispomos também de uma linha de suporte, portanto, através dessa linha de suporte, que é uma área reservada, poderão colocar questões do âmbito técnico, de utilização da ferramenta e, eventualmente, aí algumas dúvidas que possam ter nos vossos projetos, de maneira a que possamos desbloquear aí alguns aspectos. Nunca debruçarmos sobre os vossos projetos, naturalmente, e termos parte ativa na construção ou redefinição aí das orientações em termos de elaboração dos projetos. Dito isto, daria lugar a eventuais questões que desejassem colocar. Podem utilizar a opção de questões do Zoom. Sim, se quiserem, ou através do chat, ou também levantar a mão, eu posso dar áudio. Em todo o caso, caso a plateia esteja tímida, como aparentemente está, através do nosso site, nós temos muita informação também à volta deste software, iniciativas do género, portanto, poderão sempre revisitá-las, reforçar o vosso entendimento da ferramenta. Têm também do vosso lado, sem exceção, a versão de demonstração, portanto, que é exatamente a versão de demonstração que o Rui apresentou. Sim, e é plenamente funcional. Sim, nós não colocamos nenhuma restrição em termos daquilo que é a utilização ou as funcionalidades da versão de demonstração, à exceção, naturalmente, da exportação de trabalho, etc., mas tudo aquilo que vocês podem trabalhar ao nível da versão demo foi exatamente aquilo que o Rui acabou de apresentar. Da nossa parte também não dá para fazermos mais conclusão, porque na verdade o Rui acabou por cobrir todos os aspectos, portanto se calhar estaríamos aqui um pouco receptivos a haver alguma interação da vossa parte, mas pronto,
caso venham a surgir dúvidas, através de e-mail, marketing@rcrcontabilidade.pt, ou eu ou o Rui diretamente damos resposta às vossas questões. E se não tiverem também questões a colocar, eu não sei se em jeito de conclusão, Rui, queres acrescentar alguma coisa? Não, era só reforçar muito rapidamente aquela ideia de que a aplicação tem que ser vista como uma ferramenta, um auxiliar, não substitui, digamos, aquilo que é o analista, não é? Mas tudo o que é uma ferramenta que ajuda a tornar mais ágil o preenchimento e o desenvolvimento de um projeto de investimento, não é? Um plano de negócios também, e aquela ideia que eu quis deixar da estruturação do conteúdo, digamos, em formato dos menus que eu consegui mostrar, mas ao fim e ao cabo é uma estruturação do que é um conteúdo de um plano de negócios. A ideia também que aquele conteúdo não surgiu do nada, ele tem sido trabalhado, e nomeadamente a nível das parcerias que nós temos com a Academia, que é algo também muito interessante. Portanto, digamos, isto validado do ponto de vista científico, isso é o que se pode dizer em termos de faculdades e universidades, é importante. Mas basicamente, de facto, dizer que é uma ferramenta muito interessante de trabalhar e que nós conseguimos desenvolver muito mais rapidamente um projeto do que estar a trabalhar com folhas de cálculo muito complexas, que temos que mudar constantemente alterações de projeto para projeto, e às vezes e sabemos que essas folhas de cálculo levam imenso tempo a desenvolver, e a manutenção também delas são muito complicadas. Então, é uma área que eu já trabalho há muitos anos e sei que isso acontece. Mas era basicamente reforçar isto um bocadinho. E a partir do momento em que também ultrapassam aqui o fator aprendizagem, a ferramenta também acabará por não ter nada mais a acrescentar em termos daquilo que é as vossas rotinas. Exatamente. No início poderá eventualmente haver aí algumas questões, e normalmente elas focam-se ali na definição do ano zero, mas isso o Rui acabou por definir bem, como o ano de arranque do investimento, que muitas vezes, aliás, é sempre igual ao ano de arranque do investimento. O Rui, entretanto, parece querer colocar aqui alguma questão, ou não? Já não? Sim. Eu vou só um segundo. Se me puderes, Rui, passar para anfitrião. Ok, já está. Ok, Rui, pode colocar a sua questão. Boa tarde. Boa tarde, estão a ouvir? Sim, na perfeição. Sim, eu queria só colocar uma questão relativamente ao alojamento do software. Ou seja, se do ponto de vista do alojamento o software depois produz algum backup local, se nós detemos esse backup durante tempo ilimitado, ou se funciona de uma outra forma? Não, o software é uma aplicação de instalação local, e todos os fecheiros, não há nada que nós tenhamos assim. Comparando, é como se estivesse a trabalhar com o Office, não o Office 365, o Office no Excel normal, e os seus ficheiros de Excel que têm guardados, os seus ficheiros de Word, dentro do seu computador, ou numa box que queira, ou na Dropbox, ou numa Drive qualquer, se quiser ter dessa forma, mas o controle é totalmente 100% do lado do utilizador. Nós não temos acesso a rigorosamente nada. É uma aplicação que funciona através de fecheiros. Portanto, são fecheiros, e são fecheiros que são geridos pelo próprio utilizador. Nada fica numa cloud gerida por nós ou do género. Ok. E já agora colocava uma questão que eventualmente se calhar até poderá ter sido clarificado, e eu sinceramente posso não ter apanhado. Mas a utilização do software não está limitada a um determinado número de utilizadores, não sei se é credenciada para se poder utilizar. Ou seja, se é de livre acesso, a partir do momento em que eu instalo numa máquina, posso utilizar eu e em mais outras máquinas ligadas em rede, ou se é localmente dado um acesso ou um número limitado de acessos. Não, ela tem, o Ângelo depois poderá responder também se calhar melhor, mas ela funciona com cada acesso é uma licença, ou seja, por licença. Sim, e daí também o âmbito da campanha que nós estamos recentemente a divulgar,
do novo lançamento da nova versão, em que oferecemos 2 licenças adicionais. Portanto, estamos aqui a abrir espaço a permitir a instalação do software em até 3 postos de trabalho, portanto, 3 utilizadores. Ok, muito obrigado. Nada, Rui, obrigado pela atenção. Portanto, também não havendo mais questões, Sim. daríamos por encerrado este webinar. E como disse, qualquer questão que tenham, através do e-mail marketing@rcrcontabilidade.pt, eu ou o Rui daremos imediatamente feedback. Ok? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela presença e obrigado, Rui, pela apresentação. Obrigado a todos. Obrigado. Deus, boa tarde.